Olá pessoal, aula de número 19, vamos começar a falar agora sobre os processos de formação das palavras. Agora nesta aula vamos estudar sobre os processos de composição e derivação. É interessante, nós vimos já os processos das estruturas das palavras, os morfemas, e você viu que as palavras em língua portuguesa não são formadas aleatoriamente. Elas possuem estruturas menores, denominadas morfemas, que se unem para formar outras palavras. É exatamente esses processos de união que vamos começar a estudar a partir de agora. Vamos começar a ver os processos de formação das palavras, começando agora pela composição. Vamos lá? Acompanhe. Na formação de palavras, temos a composição e a derivação como dois processos importantes. A formação das palavras, claro, pode ocorrer por composição no primeiro momento. O que é composição, gente? A composição é o processo através do qual está aí, né? A formação de palavras se dá pela união de duas ou mais palavras ou radicais, formando palavras compostas. Como funciona? Olha só. Ela pode ocorrer por duas formas, por justaposição ou por aglutinação. Justaposição não ocorre perda de unidade fonética, perda de letra. Couve-flor. Eu junto duas palavras e não há perda de letras. Eu posso colocar isso com hífen, sem problemas. Na expressão passatempo, mais um exemplo. Passa-tempo. Eu juntei duas palavras, claro, e ninguém perdeu letra alguma. Na palavra girassol, eu tenho gira, verbo, mais sol, substantivo. Esse segundo S aqui apareceu para se manter o som forte do S, para não ficar girasol. Esse S, portanto, é consoante de ligação. Então veja, no processo de composição, nós juntamos duas ou mais palavras inteiras. É importante que você observe isso. São palavras que já existem. Se eu digo guarda mais chuva, eu formo guarda-chuva. Guarda é uma palavra inteira. Chuva é outra palavra inteira. Quando eu junto essas duas palavras, guarda-chuva, eu tenho um processo chamado composição. Composição, nesse caso, por justaposição, porque eu junto duas palavras, ou mais, nesse caso aí, claro, sem haver perda de letras. Certo isso? Então, na composição, claro, juntam-se duas ou mais palavras sem perda de letra, de unidade fonética. Já na aglutinação, você vai observar agora, são duas ou mais palavras em que você une e alguém perde letras. Ocorre perda de letra, não esqueça. É o processo de composição por aglutinação. Vamos ver alguns exemplos aí? Acompanhe. Na composição por aglutinação, ocorre perda de unidade fonética, perda de letra, gente. Olha só. Água mais ardente forma aguardente. Plano mais alto forma planalto e não plano-alto. Percebeu? Ocorre perda da vogal. A expressão em boa hora, formando embora, não é a conjunção, tá? Embora aí, claro, vamos embora, vamos em boa hora. Ocorre perda de unidade fonética. Então não esqueça. Justaposição, eu junto duas ou mais palavras e não ocorre perda de letras. Aglutinação, duas ou mais palavras, ocorrendo, claro, a perda de letras. Joia? Vamos ao próximo processo agora, o processo de derivação. Olha só. No processo de derivação, claro, ele envolve um radical. Você forma palavras com apenas um radical. Na derivação agora, veja só, vamos conhecer pelo menos alguns processos importantes. A derivação prefixal, ou derivação por prefixação, ocorre com o acréscimo de prefixo ao radical. Tá aí, ó. Você tem incolor, in mais color. A mais normal, anormal. Descascar, semicírculo. Na derivação prefixal, ela ocorre pelo acréscimo de prefixo a uma palavra. Já a derivação sufixal, ou derivação por sufixação, você tem o acréscimo de sufixo ao radical. Gosto mais oso forma gostoso. Leal mais dade forma lealdade. Vendedora, vende mais o sufixo dora. Realismo, real mais ismo. Então veja, nós vimos que no processo de composição você une duas ou mais palavras inteiras, não esqueça. Já no processo de derivação, você trabalha apenas com uma palavra. É fácil, você trabalha com uma palavra apenas. Então se eu digo lealdade, vem de leal. Leal é uma palavra só. Dade é sufixo. É um pedaço de palavra, é um morfema, entendeu? Então você observa bem essa diferença aí. Quando eu tenho, por exemplo, incolor, in é prefixo, não é palavra inteira. Color é uma palavra. Entendeu? Então veja, no processo chamado composição, duas ou mais palavras. No processo chamado derivação, quantas palavras? Bora, quantas palavras? Quantas?
Exatamente, uma. Você tem uma palavra. Na derivação, apenas uma. E o acréscimo, claro, de morfemas, o acréscimo de sufixos, prefixos, joia? Então não confunda, o CESP já abordou em várias provas essa história de composição e derivação. A FUNRIO tem uma tradição muito forte, quem fez Rodoviária Federal, quem vai fazer algum outro concurso focado na FUNRIO, fique atento. A FUNRIO tem tradição em formação de palavras, prefixos e sufixos, ok? SESGRAN Rio, FUNRIO, são instituições que gostam de trabalhar com essa história aí de prefixo e sufixo, joia? O pessoal da Conisul fica alerta pela metade, né? Claro, porque a Conisul não tem muita tradição, mas já abordou também. Carlos Chagas, nem pensar, tá? Esse assunto aí não é prioridade para Carlos Chagas, não. Joia? Vamos continuar então. Novos processos também de derivação. Vamos lá, acompanhe. Ainda no processo de derivação, gente, olha só. Derivação prefixal-sufixal é o acréscimo não simultâneo de prefixo ao radical, de prefixo e sufixo. Os dois ao mesmo tempo. Agora veja que curioso. Se um deles, prefixo ou sufixo, for retirado da palavra, não fará falta ao significado. Veja que interessante, ó. A palavra infelizmente, tá vendo aí? Acompanhe, viu? Presta atenção. Ó, infelizmente, prefixo, mente é o quê? Exato, sufixo. Feliz é o radical, é a palavra. De infelizmente, se eu retirar prefixo e sufixo, eu formo feliz. Olha só, feliz. Se eu acrescentar apenas o prefixo, eu tenho aí, claro, infeliz. Joia? Felizmente, olha só. Perceba que existe uma mobilidade muito grande. Eu posso retirar prefixo, sufixo e tanto faz. Se eu retiro o prefixo, a palavra existe. Se eu retiro o sufixo, a palavra continua existindo. Eu formo uma outra palavra e não aquela palavra anterior. Entendeu? A palavra feliz permanece. Eu posso colocar prefixo ou sufixo e fica tudo a mesma coisa. Capite? Muito bem. Vamos lá. Vamos conhecer agora mais um processo. Acompanhe. Além do processo de derivação prefixal-sufixal, temos um processo chamado derivação parassintética, também conhecido como parassíntese. É bem parecido, gente, com a prefixal-sufixal, bem parecido mesmo, porque ele também envolve prefixo e sufixo, prefixo e sufixo. Marcelo, mas eu não vou confundir não, pelo amor de Deus, só para complicar a minha vida. Não se preocupa não, olha só. No primeiro, o acréscimo é não simultâneo. Eles têm liberdade, ou um ou outro, você fica livre. Aqui não, ó. Na parassíntese, se um deles for retirado da palavra, fará falta ao significado, acaba com tudo. Olha só. Tristecer, povo, tristecer existe? Não. Entriste existe? Horrível, percebeu? Se você retirar prefixo ou sufixo, a palavra já era, ela deixa de existir. Amanhecer, olha só. Povo, amanhecer existe, morgados? Bora, bora, acorda, rapaz, bora. Amanhecer, vai. Amanhecer existe? Não. Amã existe? Amã, nem fanhosa desse jeito, pelo amor de Deus. Então, olha, veja só. Prefixo e sufixo. Derivação prefixal, presta atenção, viu? Derivação prefixal-sufixal, você tem um acréscimo de prefixo e sufixo. Entendeu? Entendeu? Prefixo e sufixo. Se você retira um deles, faz falta ou não? Vai, vai, vai. Faz ou não faz? Não faz. Derivação prefixal-sufixal, autonomia, isso. Tanto faz. Se você retirar um ou outro, a palavra continua existindo. Certo? Na derivação parassintética, bora. Prefixo e sufixo continuam com sentido. Se você retira o prefixo, a palavra existe. Vai, vai. Agora. Ai, a bochechinha agora. Existe? Tô mexendo aqui, ó. Olha, que legal. Bora, rapaz. Derivação parassintética, claro, você tem o processo chamado parassíntese. Se você retira prefixo ou sufixo, tranquilo. A palavra deixa de existir mesmo. É prejuízo. Certo? Vamos lá, adiante. Acompanhe. Mais processos. Vamos lá. Aí você tem aí, ó, derivação regressiva. A derivação regressiva, gente, ela forma substantivos derivados de verbos ou vice-versa. Ou verbo formando substantivo, ou substantivo formando verbo, tá certo? Nesse caso aí, eu tenho, claro, substantivos deverbais. Eles são chamados de deverbais, pós-verbais. Esses nomes besta que a gramática inventa só para fazer onda, tá certo? Nem se preocupe com esse negócio, é só palavrório aí, fique tranquilo. Veja, se eu tenho verbos formando substantivo, a derivação regressiva, ela mexe na palavra. Mexe, você ou retira a letra ou coloca a letra, não esqueça. Derivação regressiva muda verbo, substantivo, substantivo, verbo, mas claro, você mexe na palavra, essa é a diferença. Vamos ver alguns exemplos aí? Acompanhe.
Combater, olha só. Combater, verbo, perde o R, forma combate, substantivo. Pescar, verbo, forma pesca, substantivo. Percebeu? Agora veja a diferença. Há palavras em que acontece o oposto. Ó. Não é o verbo que forma o substantivo, é o substantivo formando o verbo. Mas como é que eu vou adivinhar? Olha que interessante. Ó. Planta, forma plantar, verbo. Colocar a planta. Âncora, o substantivo âncora, forma ancorar, o verbo ancorar. Aí você pergunta, professor, mas veja, como é que eu vou saber, pelo amor de Deus, se é o substantivo que gera o verbo, ou se é o verbo que gera o substantivo? Como é que eu vou saber, pelo amor de Deus, esse negócio? Veja só, não se apoquente, sem estresse. Veja, simplesmente você olha para as duas palavras, certo? As duas palavras que se envolvem no processo. As duas, se as duas derem a ideia de movimento, de ação, se você perceber que as duas palavras, preste atenção, viu? Olha, se você perceber que as duas palavras indicam ação, sugerem movimento, o verbo é a palavra primitiva. Vê, se eu digo assim, combater, combate. Como é que eu sei que é combater que gera a palavra combate e não o contrário? Combater não é verbo? É ou não é? Hã? Exato. Combater é verbo. Forma combate. Se eu disser assim, ó, o combate foi intenso, a luta, o combate. Diga aí, essa palavra não indica ação? Indica ou não? Exato. Se essa palavra indica ação, beleza. O verbo combater gerou o substantivo combate. As duas palavras indicam ação, entendeu? Exato. Se as duas palavras indicam ação, o verbo é que deu origem à outra. O verbo é que deu origem ao substantivo. Mas se você analisar as duas palavras e uma delas não indicar ação, veja o exemplo, âncora. A palavra âncora não é o nome que você dá ao objeto, âncora, não é isso? Se âncora é a palavra que você dá, é o nome que você dá ao objeto, beleza. Âncora dá a ideia de ação, ação, âncora. Hã? Nada. Não é o nome do negócio? Não é o nome do objeto? Pois é. Se não indica movimento, a palavra âncora, o substantivo, é que dá origem ao verbo. Foi ela quem gerou o verbo, porque ela não indica ação. Âncora forma ancorar, que significa colocar a âncora. Entenderam isso? Vamos ver nossos exemplos, vamos lá. Mais processos de derivação. Nós vimos então, ó, pescar, pesca. Palavras que indicam ação, então o verbo é primitivo. Na palavra planta, planta é o nome do vegetal, gente. Se planta é o nome, é ela quem dá origem ao verbo plantar. Joia? Âncora, verbo ancorar. Foi ela que surgiu, claro, primeiro, a palavra âncora. Derivação imprópria, o último processo agora dessa etapa. Vamos lá. Na derivação imprópria, ocorre mudança de classe gramatical e de sentido da palavra. Agora não altera a forma, você não toca na palavra. Vê, se eu disser, por exemplo, o jantar está pronto. O jantar é substantivo, comida. Deriva de jantar, verbo, olha só. A palavra jantar, verbo, está aqui, ó. Percebeu? Não, entendi não. Gente, se você muda apenas o contexto de uso da palavra, veja, a palavra jantar foi preservada. O jantar está servido. A palavra jantar. Mas se eu disser, vou jantar hoje, já jantamos, né, Rafa? Agora jantamos. Vou jantar hoje. Então veja, claro que aí a palavra jantar se conserva. Então nesse caso aí, derivação imprópria. Eu só mudei a classe. Quando eu digo o jantar está pronto, é substantivo, é a comida. Se eu disser vou jantar hoje, vou jantar é verbo. Então eu mudei de substantivo para verbo, mas eu não toquei na palavra. Veja que lá, na derivação regressiva, que já vimos, você mexe na palavra. Você tira um R, bota o R. Na derivação imprópria não, você não faz nada disso. Certo? Mais um exemplo de derivação imprópria. Vamos lá, acompanhe. Mulher-aranha, olha só. Aranha, perigosa, tal, adjetivo. Mas se eu disser, a aranha subiu a parede, substantivo. Percebeu a diferença? Certo? Essa é a distinção, então. Na derivação regressiva, você mexe na palavra. Na derivação imprópria, muda o sentido, muda a classe gramatical, mas a palavra é inalterada. Joia? Vamos exercitar? Vamos lá? É importante exercitar. Vamos ver. Primeira questão de hoje, olha só. Assinale a alternativa que contém pela ordem o nome do processo de formação das seguintes palavras: ataque, tributária e expatriar. Vamos lá? Bom, se ele quer pela ordem, claro, não adianta pensar em confusão, tem que seguir a ordem. Atenção ao comando da questão, gente.
O nome do processo de formação de ataque tributário expatriar. Veja, na palavra ataque, houve uma redução aí de atacar, não é isso? Atacar, ataque. Se houve redução, eu formo a derivação regressiva. Tributária vem de tributo com acréscimo de sufixo. Derivação sufixal, sufixação. Expatriar não existe. Expátria, muito menos patriar nesse contexto aí, não é? Então você tem uma parassíntese aí, ok? Prefixos e sufixos aí simultâneos. Acréscimo simultâneo. Joia? Vamos lá, mais uma questão. As palavras perda, corredor e saca-rolhas são formadas respectivamente por... E aí? Vamos ver. Bom, são 3 palavras. Perda vem de perder, não é isso? Perder forma perda, substantivo, houve redução. Corredor vem de correr, dor, claro, sufixo. E aqui na palavra saca-rolhas, você tem 2 palavras inteiras. Se são 2 palavras formando uma terceira, eu tenho uma composição. Se não houve perda de letras, composição por justaposição. Não é isso? Vamos fazer mais uma questão, vamos lá? Vamos lá, terceira questão. Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação. Uma delas não é formada por prefixação. Vamos ver? Assinale a alternativa em que uma não é formada por prefixação. Olha só, a resposta certa é a letra E, gente. A palavra dever. Dever significa obrigação. Dever não é separado, aqui é uma palavra primitiva. Nas outras palavras você tem a ocorrência de prefixo, ó, já destacamos aí para você observar a ocorrência de prefixo em todas elas. Ok? Então não esqueça, veja só. Nessa aula de hoje, então, você trabalhou, claro, os processos de composição e derivação, nessa nossa aula. Composição, 2 ou mais palavras formando uma outra. Derivação, uma palavra, recebendo prefixo ou sufixo, reduzindo o tamanho, mudando o sentido, lembra? Então, muito cuidado que muitos concursos já trabalharam isso aí. Composição, 2 ou mais palavras, derivação, uma. Já houve situações de prova que o processo de composição acima e de repente só tinha uma palavra, derivação. Cuidado para não confundir isso aí, tá? Não caia nessa. Já é? Vamos ver nosso pensamento dessa aula, vamos lá? Acompanhe. Lembre-se, olha aí, não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Quem nos legou essa frase aí foi Santo Agostinho. A sabedoria, claro, está atrelada à paciência, porque é preciso ser bastante paciente para conseguir enxergar de fato o que está por trás, muitas vezes, das adversidades, dos problemas. É preciso paciência para refletir e ponderar sobre as situações mais singulares de nossa vida, sobre a persistência também no estudo, a paciência de aprender e de procurar descobrir os porquês de determinadas regras, determinados códigos, leis. Você sabe disso melhor do que eu. É isso? Até a próxima, gente. É isso aí.